Olá e bem-vindo ao Questões sobre a Vida, trazidos até você pela CTTW e pela RTM Brasil. Eu sou sua apresentadora, meu nome é Fernanda Lima. Nossos programas estão em formato de questões e respostas que consistem em perguntas típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos. E, inclusive, abordamos questões sobre vida, solidão, tristeza, depressão, esperança, família, propósito e morte. E também abordamos questões sobre Deus, Jesus, céu e oração. E nenhuma pergunta está fora dos limites. Meu convidado de hoje é o Marcos Olivares. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olá, Fernanda Lima. Olá a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, e no programa de hoje nós vamos tratar do tema esperança. Colocamos inclusive o subtítulo do programa de Desejando o Impossível ou Aguardando o Improvável. Então estamos também pensando na esperança como uma das promessas eternas de Deus. E este programa, claro, foi elaborado para ajudar os ouvintes a entenderem a fonte da esperança verdadeira e duradoura e também a experimentar a promessa eterna da esperança de Deus de acordo com o plano do Senhor para as nossas vidas. Além disso, hoje temos uma série de perguntas que os ouvintes nos enviaram e vamos responder todas aqui. Estamos ansiosos, claro, para obter as suas respostas às perguntas e também obter ajuda para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, Marcos, vamos começar. Ótimo, olha, eu gosto de ouvir as perguntas reais, que as pessoas têm. E eu vou tentar responder de maneira útil e prática a todas essas perguntas. Excelente. Então a gente começa orando a Deus, pedindo que nos ajude neste momento. Querido Deus, por favor, ajude-nos enquanto consideramos a questão muito importante da esperança no mundo de hoje. Em nome de Jesus, amém. Então eu vou fazer as perguntas e, claro, o Marcos Olivares vai nos dar as respostas às perguntas e a gente começa agora. A nossa primeira pergunta diz o seguinte, Marcos: como dissemos, temos um tema, claro, interessante hoje, que é falando sobre a esperança, algo que as pessoas desejam e querem ao longo de suas vidas. A esperança está desejando o impossível ou está esperando algo que parece bem improvável? Por exemplo, as crianças esperam ter brinquedos e diversão, mas nem sempre conseguem o que esperam. Os adolescentes esperam crescer e se tornar independentes. Os adultos têm esperanças para as famílias, os negócios e também para o futuro. Nem toda esperança, porém, se torna uma realidade de vida. Às vezes as esperanças são realizadas e às vezes elas não acontecem. Todos nós temos esperanças na vida. O que você, Marcos, pode nos dizer quando a gente fala sobre esperança? Muito bem, Fernanda. Fernanda, hoje vamos olhar para a esperança como uma expectativa de que algo que desejamos realmente possa acontecer. E percebemos, Marcos, que há muitas coisas horríveis acontecendo no mundo de hoje, como guerras, perseguições, desastres naturais e também uma lista interminável de outras tragédias. A esperança, essa expectativa, será que é possível tê-la no mundo de hoje? Olha, Fernanda, existem diariamente dificuldades e problemas que todos nós experimentamos. Isso pode fazer a vida parecer sem esperança. Alguns problemas ocorrem por causa de más escolhas, tanto as nossas próprias más escolhas, como as más escolhas de outras pessoas. Muitos problemas ocorrem porque vivemos em um mundo quebrado. No entanto, a esperança continua sendo possível. Bom, Max, e um de nossos ouvintes disse aqui que acredita que é fácil sentar em um estúdio, como estamos agora, e falar sobre qualquer coisa espiritual, incluindo a esperança. Mas, se você estivesse em um campo de refugiados, ou se não tivesse ideia se sua família está viva ou morta após um bombardeio em massa, como você poderia dar uma resposta diferente sobre a esperança? Há pessoas que vivem em circunstâncias terríveis. Como que elas podem manter a esperança, então? Olha, os ouvintes desse programa reconhecem a dura realidade com a qual muitas pessoas convivem todos os dias. Isso é muito importante. Há problemas que nos oprimem a ponto de as pessoas se perguntarem como é que podem continuar. Ninguém sabe se ou quando enfrentarão circunstâncias difíceis. Independentemente do que aconteça, as pessoas se apegam à esperança. As pessoas acreditam que o futuro reserva mais do que apenas os seus problemas atuais. As pessoas se apegam a promessas
como as que lemos na Bíblia. Os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Está lá em Salmo 9, no versículo 18. E outra verdade da Bíblia: nenhum dos que esperam em ti, Deus, ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Está lá em Salmo 25, 3. Como resultado, as pessoas decidem: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Está lá no Salmo 31, no versículo 24. Bom, Marcos, vários ouvintes nos escreveram falando sobre esperança. E um ouvinte descreveu o seguinte: eu vou e volto entre ter esperança e me sentir sem esperança. Como que eu posso manter então a esperança de forma consistente? Olha, Fernanda, esse ouvinte não está sozinho em suas emoções, não, né? Ou em suas oscilações, né, de ir e voltar. Desde o início dos tempos, as pessoas se debatem lutando contra o desespero por causa das suas dificuldades atuais e da sua esperança de um futuro melhor. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó, que sofreu horrivelmente por causa de um esquema maligno levado a cabo por Satanás. Esse homem, cujo nome era Jó, creu em Deus e o serviu fielmente. Lamentando, no entanto, a perda de sua família, seus bens e sua saúde, Jó teve momentos em que quase perdeu a esperança. Ele passou por altos e baixos emocionais durante as suas provações e derrotas. E olha, em um desses baixos, né, vamos dizer assim, ele perguntou: que esperança posso ter se já não tenho mais forças? Está lá em Jó 6,11. Então, em um de seus altos, ele declarou: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Está lá em Jó 13,15. E novamente, estando por baixo, disse: onde está então a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Está lá em Jó 17, no versículo 15. Nossa, são muitas emoções diferentes, né, Marcos? Sim, sem dúvida, né? Os sentimentos de Jó continuaram por algum tempo. Ele continuou mantendo a sua fé no único Deus que nos criou e que nos ama com o amor eterno. Deus oferece esperança, né? Deus é a nossa esperança. E isso manteve Jó firme e fundamentado. Pode nos manter e nos manterá fundamentados também e firmes, né? Quando cremos em Deus. Bom, em uma outra carta que a gente recebeu, um ouvinte escreveu o seguinte: ele sofre de depressão crônica. Ele afirmou, inclusive, que tem dificuldade de ver algo positivo. Esse ouvinte pode experimentar a esperança? Olha, Fernanda, eu fico feliz, né, que esse assunto tenha surgido, porque muitas pessoas sofrem de depressão ou outras doenças que afetam a sua visão de vida. Então, encontrar pontos positivos em suas circunstâncias diárias é uma dificuldade constante, né? Eu recomendo conversar com alguém que tem habilidades em lidar com a depressão. Com o tempo, e através da orientação de uma pessoa experiente, esse ouvinte e outros também devem adquirir uma visão mais positiva então da vida. Além disso, exercícios físicos e um grupo de apoio podem ajudar também. Um grande versículo da Bíblia diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Salmos 130, versículo 5. Nossa, Marcos, obrigada por esse encorajamento. Acho que serve para muitas pessoas. Temos um outro ouvinte que escreveu o seguinte: durante toda a minha vida, a minha família, meus professores e outras pessoas me disseram que eu sou um inútil e sem esperança. Eles poderiam estar certos? Ou algumas pessoas estão apenas sem esperança e eu sou um deles? Primeiro quer dizer que eu sinto muito, né, que as pessoas tenham dito essas coisas para você e tenham te tratado dessa maneira. Ninguém é inútil ou sem esperança. Você pode ter lutas maiores do que os outros, mas, por favor, lembre-se de que Deus criou você à imagem dele. Só por essa razão ninguém tem o direito de rotular você ou qualquer pessoa como inútil ou sem esperança, nem mesmo você. Na Bíblia, Deus nos diz: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Está lá em Jeremias 29:11. Bom, essa é uma verdade bíblica, inclusive maravilhosa. Temos muitas perguntas hoje, Marcos, e nossa próxima ouvinte escreve o seguinte: meu problema envolve minhas próprias escolhas. Eu tomei tantas decisões ruins e cometi tantos erros na vida que hoje eu sou uma completa bagunça. Outras pessoas tentam me ajudar, mas eu sempre pareço querer afastá-las. Não acredito mais que eu melhore ou que eu possa melhorar. O que você acha disso?
Ah, olha só, tem uma verdade importante para dizer para essa ouvinte, provavelmente para muitos outros. Ninguém tem o direito de dizer que você é uma bagunça, que é inútil ou que é sem esperança. E nem você tem esse direito, viu? Quando você fala negativamente sobre si mesma, você se coloca para baixo. Lembre-se de que Deus te criou com um propósito. Ele te ama. Aprenda o que Deus diz sobre você. Encontre o propósito dele para você. Com base nisso, mude o que você diz sobre si mesma e para si mesma. Deus não cria bagunça, não. Ele cria pessoas maravilhosas e valiosas. E olha, você é uma dessas pessoas. Pois é. Eis algo, inclusive, vindo de uma ouvinte que escreveu que ela não tem sido mais do que uma desilusão ao longo dos anos. Que ela tinha esperança de uma vida melhor, mas que agora ela pensa que essa esperança não passa de um desperdício de tempo e também da sua energia. Será que você pode dizer que a esperança é possível, mesmo que não pareça realista para todas as pessoas? Olha, tem muitas coisas que queremos na vida, né, que parecem muito difíceis para nós alcançarmos ou recebermos. A Bíblia nos lembra que mesmo quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, versículo 26. E a Bíblia também afirma: a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Está lá em Romanos 8, 24 e 25. Precisamos orar para que as suas circunstâncias melhorem logo. Enquanto isso, e mesmo que não mudem, eu te encorajo a buscar a esperança e a paz que são possíveis por meio da presença de Deus e também de suas promessas. Bom, aqui está alguém que escreve o seguinte: eu tento manter uma atitude positiva, mas as pessoas ao meu redor tiram um sarro de mim. Eles me dizem que minha esperança nada mais é do que uma ilusão. E o que eu posso falar nesse caso? Bom, as pessoas costumam zombar de qualquer coisa que outras pessoas tenham e que elas próprias não têm. Eu suponho que a maioria das pessoas que zombam de você gostaria de ter a esperança e a vida que você tem. Olha, pode não parecer, ou você pode não sentir assim. Mantenha, porém, a sua atitude positiva. Trate a todos com respeito. Ouça atentamente os desejos não ditos por trás das palavras que os outros falam. Quando você tiver uma oportunidade, dê um feedback positivo por qualquer esforço que elas façam ou pelo trabalho que elas fazem. Com o seu exemplo e encorajamento, dê motivos de esperança para a vida delas. A mudança pode ocorrer quando você menos espera. Você pode nunca ver o impacto total que o seu testemunho causa, mas tem potencial para fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas. Bom, focamos hoje no nosso programa o tema esperança, desejando o impossível ou aguardando o improvável. Até agora nós abordamos, Marcos, questões relacionadas à esperança e também respondemos as perguntas dos nossos ouvintes. Nosso convidado de hoje foi o Marcos Olivares e queremos agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Até agora, inclusive, Marcos, você explicou que a esperança é a expectativa de algo que desejamos para que realmente isso aconteça. Sim, é verdade. Olha, nós tentamos, viu, Fernanda, dar encorajamento e dizer que apesar de todos os problemas que enfrentamos em nosso mundo hoje, a esperança prevalece. Nós lemos assim: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Está lá em Salmo 31, 24. E podemos, se colocarmos nossa fé no único Deus que criou o mundo, que nos ama e que tem um plano especial para as nossas vidas, todos nós temos altos e baixos emocionais, causados por doenças físicas, perda de emprego, crises familiares, morte de pessoas próximas, pessoas próximas a nós e outros problemas também. Ainda assim, podemos nos apegar à esperança de um futuro melhor na terra e no céu, quando nós confiamos plenamente em Jesus. Pois é, Marcos, estamos chegando ao fim do nosso programa, um programa com um tema excelente. Tem mais alguma coisa que você queira nos dizer ou falar aos ouvintes antes da gente encerrar? Sim, olha, você que nos assiste, quero orar por você no futuro. Minha oração será da Bíblia, para que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo.
Está em Romanos capítulo 15, no versículo 13. Bom, e é isso. Então chegamos ao fim de mais um programa com o tema de hoje, desejando o impossível ou aguardando o improvável. A todos, muito obrigada por nos ouvirem e principalmente acompanhar o programa de hoje com o tema Esperança. Eu encorajo você a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, trazidos até você pela CTTW e pela RTM Brasil. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima.